Olá, pessoal! A aula de hoje será sobre o estudo da obra 9 Noites, de Bernardo Carvalho. Vamos à aula? Hoje nós falaremos sobre a obra 9 Noites, um livro de difícil classificação. Eu fiz uma síntese para tentarmos compreender o mistério desse romance. Vamos lá? 9 Noites, de Bernardo Carvalho é uma obra que entrou para a FUVEST desde o ano de 2020. Vamos tentar compreender um pouquinho o processo de construção deste texto aqui, que nos causou surpresa e um tanto de mistério que precisa ser resolvido. Esse é o autor Bernardo Carvalho. Bernardo Carvalho nasceu em 5 de setembro de 1960 no Rio de Janeiro. Além de escritor, ele é jornalista, formado pela PUC do Rio de Janeiro. Ele se formou no ano de 1983. Trabalhou na Folha de São Paulo a partir de 86 e para esse jornal atuou como correspondente internacional em Paris e Nova York. Em 93, concluiu seu mestrado em cinema pela USP. Em 95, publicou seu primeiro romance, chamado 11. Em 2003, recebeu o Prêmio Portugal Telecom de Literatura Brasileira e o Jabuti pela sua obra 9 Noites, além de ganhar o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte pelo seu livro Mongólia. 9 Noites é um texto de difícil classificação. Há uma discussão muito grande sobre que formato de texto que é esse. Na literatura contemporânea, nós, professores de literatura, costumamos dizer que há uma hibridez muito grande em relação a gêneros. É muito difícil distinguir. E 9 Noites ele não é diferente, ele entra nesse espectro, nesse formato de texto. Ele pode ser considerado um resgate memorialístico, já que nós temos um narrador, personagem, Manuel Perna, que vai resgatar a memória da convivência dele com o Belquen, que é o protagonista da obra. Por um outro lado, é um romance histórico, porque esse romance tem 2 narradores, né? O segundo narrador, também personagem do texto, seria o jornalista, investigador, que vai debruçar-se sobre um fato, né? Que foi a morte do antropólogo americano Belquen aqui no Brasil. Aí, ele também encaixa como um romance policial, um romance de mistério, porque foi um suicídio envolto de muitos mistérios, os quais o jornalista tenta desvendar e vai de maneira insana, obcecadamente à procura de respostas para suas perguntas. Do outro lado, é uma metaficção historiográfica. Por que metaficção historiográfica? Porque nós estamos diante de uma obra que tenta justificar-se. A ficção falando sobre a ficção. E ele vai recriar toda essa atmosfera, embora seja baseado em fatos. E também há a questão da crise individual, tanto do personagem Belquen, que isso daí é levantado no texto, que ele vem ao Brasil para reconhecer-se, tanto do jornalista narrador, que também, ao investigar a vida do Belquen, em determinado momento ele interrompe isso e vai falar de si mesmo e vai descobrir-se, vai mostrar-se para o leitor. Então ele é um texto assim extremamente instigante nesse aspecto. Também há essa relação de gênero que hoje nós costumamos chamar de relato ensaístico. O que seria um relato? É uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato, um acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Ensaísticos são segmentos que variam da ficção ao documentário, do documentário ensaístico ao experimental. Então, ele é um texto não ficcional, no caso de ensaístico, que apresenta características literárias, faz uso expressivo da linguagem. Vejam só a hibridez desse texto. Ele é ensaístico à medida em que há pesquisa histórica. E por um outro lado ele é ficção, porque há uma recriação, há uma invenção, a questão da imaginação do autor no texto. Então ele está aí, dentro de uma nuvem de categorias que fica bem difícil inseri-lo. Nós, para podermos falar sobre a obra, vamos chamá-lo de romance.
Nove Noites é um romance de Bernardo Carvalho, que pertence à literatura contemporânea brasileira. Nessa obra ficcional, um homem tenta descobrir o motivo do suicídio de um personagem real, o antropólogo americano Bill Quane, que ocorreu no Brasil no ano de 1939, durante o Estado Novo. De maneira bem resumida, o livro parte de um fato, do suicídio do antropólogo Bill Quane. A morte de Bill Quane ocorre no Brasil, como eu já disse, durante o Estado Novo, a Era Vargas. A obra apresenta dois narradores personagens que narram em épocas totalmente distintas. O primeiro narrador é o narrador testemunha, que nós chamamos de deuteragonista. É o Manuel Perna, amigo do antropólogo, conviveu com o antropólogo Bill Quane. O segundo narrador é um jornalista que não é identificado no texto, mas que se confunde com o autor. É um jornalista que entra em contato com essa história anos depois, já no início do século XXI, e aí ele fica muito curioso, ele quer descobrir, ele se sente motivado a investigar essa história. E ele vai, através desse texto, desenvolver uma narrativa num estilo muito enxuto, que é composto geralmente por frases curtas, com escolha cuidadosa da adjetivação, uma linguagem muito própria do estilo jornalístico. É a linguagem simples, objetiva, tem alguns clichês que são muito comuns no texto, como, por exemplo, dizer que o Quane esteve aqui no Brasil, quando ele vem, se interessa pelos indígenas, ele vem em busca de si mesmo. Há uma espécie de intromissão da subjetividade e da imaginação, quando o narrador, ou melhor, o autor precisa preencher os vácuos que ficam nessa história. E aí ele vai preenchendo com uma outra narrativa, que é a narrativa criada, que é a narrativa ficcional de Manuel Perna. É uma biografia dupla, de alguém que não pode narrar porque já está morto, que é o caso do Quane, do Manuel Perna, que vai falar muita coisa sobre ele também, e do narrador jornalista, que se autobiografa nesse processo e vai preenchendo esses espaços com elementos eminentemente inventivos. Essa primeira biografia, que é a biografia do Quane, que ele não pode ser narrada porque há fragmentos de posicionamentos, que não esclarecem nada, que são as cartas do Manuel Perna. O autor chega a inserir na história fotos e personagens reais ou imaginários da década de 30. Ele coloca antropólogos, assim, alguns renomados, como a caso de Levi Strauss, incluindo entrevistas com pessoas que estiveram com o Quane, arquivos públicos, memórias deixadas em cartas, bilhetes escritos pelo próprio antropólogo. Dos fatos, ele vai à ficção, E tudo isso porque o jornalista, ele deu de cara com uma notícia publicada no dia 19 de agosto de 1939 pelo jornal New York Times. Então, nas pesquisas, o jornalista ele se depara com esse artigo. E o artigo está lá escrito, Rio de Janeiro, Brasil, agosto, dia 18. E aí ele vai falar assim: Paulo Ramos, governador do estado do Maranhão, informou ao cônsul dos Estados Unidos aqui hoje que Bill Quane, estudante de antropologia da Universidade de Colômbia, enforcou-se no dia 2 de agosto. Oficiais dos Estados Unidos solicitaram a abertura de inquérito após os índios que acompanhavam Quane informarem que ele havia se enforcado depois deles terem conseguido evitar que acabasse com a própria vida cortando os pulsos. Manuel Perna, representante de Quane em Carolina, povoado no Maranhão, disse que o pesquisador estava bastante deprimido desde julho, quando recebeu um lote de cartas. Manuel Perna informou que as cartas continham más notícias, de acordo com Quane. As cartas foram queimadas. Foi informado que ele havia reclamado de problemas familiares. João, seu guia indígena, declarou que depois de ter lido as cartas, Quane adoeceu e que na noite do dia 2 de agosto escreveu uma série de cartas, chorando, enquanto as redigia. Então vejam só, por isso que ele ficou bastante aturdido quando ele leu isso, O rapaz, o jovem antropólogo, deprimido, e queima as cartas. O que teria nessas cartas? Que más notícias eram estas? E é em busca disso que ele vai.
O contexto do Quen é um contexto de 1938, né, quando ele chega aqui no Carnaval, e ele relata ao amigo dele, Manuel Perna, em uma das cartas que ele escreve, que ele conheceu uma mulher no Carnaval, acho que uma enfermeira, e ele dorme com ela e ele adquire sífilis dela. Isso está lá, em uma das cartas. E aí ele, talvez por questões pudicas, ele se sente um pouco imundo. Tanto é que tem uma carta que ele fala assim, ao recebê-la, quando você abrir, lave as suas mãos, higienize bem as mãos, né, para não pegar a doença. Então, esse período é um período assim, bastante intenso. Então, é o contexto do Carnaval de 38. Nós temos, né, num contexto histórico, essa estratégia da política da boa vizinhança, daí essa relação, né, do Brasil com os Estados Unidos, que tinha interesse nesse tipo de relação aqui na América do Sul. A Carmen Miranda fazendo sucesso em Hollywood, o Zé Carioca surgindo nos estudos da Disney, né? O Estado Novo aqui, do Getúlio Vargas, meio a tudo isso a Segunda Guerra Mundial. Então, esses são os elementos históricos da história do Quen. É uma narrativa em 2 trilhos, né, com a presença de 2 narradores, que são, aliás, narradores personagens. O Manuel Perna, que é um morador da cidade de Carolina, localizada no estado do Maranhão, e o jornalista, que não revela o seu nome e relata o seu esforço investigativo em torno de um episódio verídico, que ele vai agora, né, interessar-se. É bom falar que o Manuel Perna foi uma personagem também inventada. Quer dizer, né, ele como engenheiro, a maneira como ele se apresenta. Na realidade, o autor Bernardo Carvalho deu uma entrevista falando sobre essa personagem. Ele fala assim, olha, o Manuel Perna existiu mesmo. Ele conheceu, conviveu com ele, mas ele era um barbeiro. E ele resolveu, então, dar na narrativa ficcional o status de engenheiro por conta da linguagem, por conta do vocabulário, porque ficaria mais verossímil que aquela linguagem elaborada saísse de um engenheiro que de um barbeiro. Então, era para dar verossimilhança narrativa, para convencer o leitor da proximidade do antropólogo, né, norte-americano com um engenheiro, e não com um barbeiro, como parece-me que de fato aconteceu. Então, embora diferentes, Quen e Bernardo Carvalho, eles têm motivações que os aproximam, como a educação extremamente repressiva. E os dois, eles também tinham problemas de relacionamento com o pai. Né? O Quen teve uma relação difícil, o pai dele médico, o pai dele fez até uma cirurgia nele quando ele era criança. O Bernardo Carvalho também uma relação difícil com o pai, um pai fazendeiro que ficava lá pro Tocantins, né, criando fazenda, que enganava mulheres, enganou a própria prima para tomar posse da fazenda dela, da fortuna dela. Então isso deixa ele um pouco desolado. E assim, uma educação muito rígida, né, de forma extremamente reprimida. Eles levam essas opressões para as suas vidas. Um termina por resolver se matando e o outro narrando. Eles expurgam as próprias dores de alguma forma. Um contando e tentando desfazer o segredo, o outro levando o segredo ao paroxismo, ao extremo. Né? É o caso do Quen. Não se abre, não se revela e foge através do suicídio. Essa é uma imagem do Bill Quen, uma das poucas fotos dele, e ela consta no livro. É um livro, uma espécie também de livro-reportagem, porque ele é recheado com algumas imagens. Então ele começa a narrativa com a carta do Manuel Perna, ele é o primeiro narrador. E ele invariavelmente começa sempre da mesma forma. Isto é para quando você vier. Então é uma escrita após 6 anos da morte de Quen. E ela é dividida em 9 fragmentos. O seu texto é destacado em itálico e perfaz cerca de aproximadamente 25% do romance. Então, depois de consumada a morte do Quen, os índios entregam para o Manuel Perna os seus pertences e, dentre eles, algumas cartas, uma das quais era dirigida ao delegado de Carolina, inocentando os índios sobre a responsabilidade de sua morte, e outra a ele, ao Perna. Então, é muito curioso esse começo, porque quem é o interlocutor desta carta? Quem é esse você?
E quando nós começamos a ler e a nossa curiosidade vai aguçando, esse você, nós concluímos no final que é o próprio leitor, né? Aquele que ele esperava para confessar-se, né? São cartas confessionais que nós temos aqui. E em uma das cartas, quando o Cohen ele deixa para o delegado de Carolina, porque os índios testemunharam o suicídio dele, e ele fez questão de inocentá-los, diz que os índios ficaram horrorizados quando ele corta os pulsos, eles tentam evitar, ele está sangrando, ele vai e se enforca, né? Então diz que foi uma cena assim nem um pouco bonita de se ver, né? Extremamente traumática. Mas ele faz questão de falar, olha, foi uma decisão minha, né? Não teve influência. E as demais cartas eram interessadas a americanos, todos facilmente identificáveis, como pessoas da família ou membros de instituições científicas, às quais Bill Cohen estava ligado. Então, para a orientadora dele da universidade, ele também escreve uma carta. Para a família dele, ele também deixa algumas cartas. As confidências feitas por Bill Cohen. O Bill Cohen, em uma de suas cartas ao amigo antropólogo, ele confessa que o que motivou a vinda dele para cá foi quando ele ainda era jovem, estudante. Ele assistiu a um filme que contava a história de um amor proibido pelas leis de uma sociedade nativa. Ele ficou tão impressionado com aquilo que ele resolveu trancar a faculdade e embarcar em direção a Xangai. Teve uma aventura como marinheiro. De lá ele foi, né, visitar outros lugares e posteriormente conseguiu visitar a tal ilha do Pacífico. E numa noite, um nativo que o cutucava insistentemente para que ele não dormisse, porque eles ficavam contando histórias, esse rapaz vai e deita-se ao lado do Cohen. Então fica subentendido que ali já há um clima, né, de uma relação entre o Cohen e o jovem rapaz. E ele depois tenta, né, dar uma modificada na história, falando que ele também observou essa prática aqui no Brasil, entre os índios brasileiros, quando numa das tribos existia assim, jogos sexuais entre meninos, né, ou entre os meninos e os homens da tribo. E ele ficou assim muito espantado, muito enojado com tudo aquilo, porque os homens não evitavam, pelo contrário, né, os homens aceitavam, até incitavam isso nos meninos. E era uma tribo que quando nascia menina, eles não deixavam vingar. É uma espécie de autoextinção. É uma prática que foi muito comum na tribo dos Trumai, porque quando nascia menina, eles não deixavam vingar, para que essas meninas não gerassem outros filhos e assim desse continuidade à geração deles. Então, eles acreditavam que a única maneira era sucumbir, né, de medo de outros índios que eles se sentiam assim, muito inferiores. Então, ele observou esse costume. E mesmo assim, ele vai e se liga a um dos garotos da tribo, que era um rapaz órfão, que se sentia rejeitado pela tribo como Cohen, porque quando ele chega há todo um ritual que tem que pintar o corpo, né, eles vão dançar, e o Cohen não aceita, o Cohen não quer que eles toquem nele. Ele, num determinado momento, ele fala assim que os índios eram feios, que ele não queria participar daquilo, e não aceitar esse tipo de cerimônia era rejeitar a tribo, era rejeitar o costume. Então a tribo rejeitou ele. Então ele ficou assim meio rejeitado. Esse menino também, por ser órfão, se sentia rejeitado, se aproxima do Cohen, né? E ali eles ficam juntos, né? E mais tarde o Cohen vai falar que o menino teve relações com outro menino e teve ereção e depois deitou-se com uma mulher, né? Ele vai tentando assim amenizar essa situação. E ele comenta com o Perna que ele notara que o comportamento suicida entre os índios Trumai, pelo fato de verem na morte uma saída e uma libertação dos seus temores e sofrimentos, né? Pelo medo que eles tinham das tribos que eram inimigas deles, né? Então eles resolveram se autodestruir nesse aspecto. Então há uma identificação, né? Ele sentiu-se bastante perturbado e perseguido por um homem estranho que tirou algumas fotos dele, que depois tornaram-se amigos, né, dessa fotografia. Depois eles brigaram,
Aí ele teve muito ciúme, porque parece que esse homem saiu também com uma mulher. Então vejam só essa confusão, né, dessa trama que tem ali. Por que ele cometeu esse suicídio, né? Essa revelação da homossexualidade dele, essa revolta, e de repente essa identificação, quando ele já estava muito abatido, ele viu uma saída só na morte, assim como o Stromae. Ele se identificou emocionalmente com o Stromae. E o jornalista, ele vai partir para esse tipo de investigação, né? Ele quer entender isso daí. Então, esse narrador, que é um narrador que se autodenomina um narrador duvidoso, jornalista, ele age como uma espécie de detetive investigador. Ele revela o contato dele com a história do Queen, né, num artigo escrito por uma antropóloga dia 12 de maio de 2001, no qual ela citava o fim trágico e misterioso do americano. Impulsionado pela curiosidade, ele passa a pesquisar as circunstâncias do suicídio do Queen, para tentar descobrir as suas causas. Os dados biográficos e a investigação não são apresentados de forma linear no romance, ele é todo fragmentado, são os resquícios da memória e as interrupções, né? De repente, para a narrativa do Manuel Perna, começa a narrativa do jornalista. E o jornalista, no início, ele fala assim, olha, eu sou um jornalista duvidoso, porque eu estou aqui investigando, né? A matéria dele é outra, ele está ali, também em busca de uma identidade. Podemos considerar, então, que nós temos aí duas personagens, né? O Queen e o narrador jornalista, ou o Manuel Perna, que também se revela no texto, né? Há momentos em que fica assim, bem nas entrelinhas do texto, que o Perna teve uma relação com o Queen. Quando ele fala que saltam as lágrimas, quando ele pega o material dele, a emoção, a subjetividade toda que marca no texto, a intimidade que ele tinha com o Queen para expor, né, algumas coisas, algumas confissões que o Queen disse a ele. Então isso fica muito assim sugestionado em todo o texto. E o que nós veremos depois da biografia do próprio jornalista, que ele também vai confessar a homossexualidade dele. É como se ele justificasse a homossexualidade dele mostrando a do Queen, né? Um levantando o véu do outro, um tentando entender o outro, né? Então, nesse processo de troca, nós ficaremos sem resposta para muitas coisas, né? É um texto que ele incita o leitor, mas ele não responde, é uma narrativa aberta. Essa daqui é uma fotografia que aparece, né, num dos trechos do livro. É uma foto de 1939, em que Dona Heloísa Alberto Torres aparece sentada ao centro da foto, né, de um banco no jardim do Museu Nacional, entre Charles Wesley, Raimundo Lopes e Edson Cordeiro, que está à direita dela, né? E depois Claude Lévi-Strauss. Aí tem aqui desse lado Claude Lévi, Ruth Landes, Luiz Castro Faria. Esse Luiz Castro Faria, ele vai dar uma entrevista ao jornalista. Ele vai falar que ele conviveu com o Queen, que ele conheceu o Queen, que ele até achou o Queen um rapaz assim bastante tímido, muito simples, um rapaz que, embora fosse muito rico, ele não queria demonstrar isso, né? Então, nessa parte, o narrador passa a entrevistar várias pessoas a respeito do Bill Queen, o narrador jornalista, né? E dentre elas o antropólogo Castro Faria, que fez parte daquela equipe que havia convivido com o norte-americano em sua passagem pelo Brasil. Para ele, Queen era uma pessoa simples, procurava esconder a posição financeira confortável, ele tinha costumes simples, se hospedou em hotel barato, ele não pedia os pratos caros, e isso estranhou muito o comportamento, né, do Castro Farias. Olhou e falou assim, não, né? Aí o narrador começa a se interessar pelos índios Craô, pela tribo Craô, e ele vai juntar-se aos outros antropólogos para conhecer um pouco desses costumes. E antes de encontrá-los, ele passou por Carolina, onde também tinha estado com ele. E a partir do 11º capítulo, o narrador interrompe a história das cartas, né, e ele vai contar as histórias dele. Ele vai enveredar para a autobiografia. Nas histórias das cartas, ele vai procurar pela mãe do Queen,
ele vai procurar por uma suposta esposa do Quen, né? Porque aí o Quen diz que foi traído, em que ele estava assim arrasado. Aí sugeriram que quem tivesse traído o Quen fosse o próprio cunhado, o marido da irmã dele, e que tivesse, né, tido algum caso com a esposa dele, mas o jornalista viaja, vai para os Estados Unidos e descobre que o Quen nunca foi casado, ele não teve esposa, né? E aí ele vai pensar, mas por que ele está achando que ele foi traído pelo cunhado? Ele até chega a sugerir uma relação incestuosa do Quen com a própria irmã. Mas todas essas teses são desmontadas, né? Tudo que ele busca como uma resposta vai caindo por terra. E a sensação que nós temos é que ele, desistiu, não quero mais, e a partir de agora, então, ele envereda para a autobiografia, para falar dele mesmo, nesse processo de autodescoberta. A questão indígena, tratada nesse texto, ela é muito interessante. Bernardo Carvalho não vitimiza o índio. Ao contrário, ele percebe nos índios uma questão muito, né, assim, as questões são muito humanitárias. E os índios são percebidos em sua humanidade, em sua individualidade, em seu relevo como seres humanos. O Quen também, ele olha os índios assim. Ele não idealiza em momento algum, né? Principalmente no momento em que ele fala, os índios são feios. E ele olhava para aqueles índios e ele falava assim, nossa, eles são como crianças muito, muito pequenas, ou como um animalzinho, como um cão, daquele cão que você bate, ele sai correndo, ele se assusta, aí daí a pouco ele volta quietinho, querendo te agradar. Ele vai fazer essa comparação. E ele vai criticar, ele vai falar assim que o homem branco chegava lá, cobrindo os índios de presente, numa tentativa de querer elevá-los à nossa civilização, mas que não deveria ser assim. E a mesma observação o narrador vai fazer, o narrador jornalista, né? Porque para o narrador jornalista, a civilização traz seus malefícios e distancia o índio dos seus supostos benefícios, né? Para ele, os índios são órfãos de uma civilização, e detalhe, né? De uma civilização que não pariu os índios, né? É o contrário. Então, o narrador, jornalista, ele vai contar a história dele, porque ele é neto de um indianista famoso, ele na infância viajou com o pai tinha um aviãozinho pequeno, de motor, e eles iam para aquelas fazendas. Ele também assistiu a um ritual desse, igual do Quen, de pintar o corpo, e os índios corriam para cima dele, queriam arrancar a roupa dele, ele ficava desesperado, né, de se ver desnudo ali na frente dos índios, e ele começa então a narrar que ele também tinha uma cicatriz igual a do Quen, porque o Quen conta na carta que quando os índios arrancaram a roupa dele, passaram a respeitá-lo por conta do corte que ele tinha na barriga, né, de uma cirurgia que ele fez, que o pai dele fez, e que quem apresentasse uma cicatriz maior, vamos dizer assim, né, era respeitado pela tribo. Então, o narrador ele começa a amarrar a partir daí a história dele com a história do Quen, num processo de identificação, e aí vem só a biografia dele. O meu Quen e os Trumai, né, algumas observações que o Manuel Perna nos passa sobre as cartas dele, né? Esses são os trechos que eu acho importante debruçarmos sobre eles. Quando ele diz assim, quando me falava dos Trumai, eu ouvia falar do medo. Os Trumai veem na morte uma saída e uma libertação para os seus sofrimentos. Então, nós temos aí um personagem que estava aflito, né? Que medo que era esse que ele tinha da vida? Que medo, que enfrentamento, que tabu que era esse que ele queria romper? Então, nós temos aí essa questão do tabu quando se fala de sexualidade, né? E que tabu era esse? Outro tabu é essa questão do suicídio, porque estamos diante de dois tabus. Então, escrever sobre os Trumai, né? Ao escrever sobre os Trumai, Quen parecia querer falar sobre si mesmo. A relação, né, essa aproximação entre Bill Quen e Bernardo Carvalho. Então, muitas motivações os aproximam. Como nós já vimos, a educação repressiva, eles levam essas opressões para as suas vidas, né? Um termina por resolver se matando, o outro narrando. Eles expurgam as próprias dores de alguma forma, um contando, tentando desfazer o segredo, outro levando o segredo ao paroxismo extremo. Há um processo alegórico em que, a certa altura, o leitor começa a se questionar a respeito sobre quem de fato é essa história,
né? Foi um questionamento que eu me fiz. Eu falei, peraí, o narrador está falando dele. Ele usou o Quen para contar a história dele. Ele usou o Quen para se afirmar sexualmente, para se revelar, né, para assumir a sua sexualidade. Mas, por outro lado, ele também nos revela o Quen, né? Então, Bill Quen pode ser lido como uma desculpa para que esse narrador, em primeira pessoa, expurgue os seus próprios males, os seus medos, os seus tabus, né, e se revele e se abra. Quanto ao título 9 Noites, né, o tempo de viagem entre a região em que vivia a tribo indígena que Bill Quen estudava, ou seja, o transcorrer do próprio tempo, e também as cartas que são trocadas por uma noite com o narrador fictício, que é o Manuel Perna. Então, são 9 noites, né, 9 dias. Além de tudo, ainda tem essa questão mística da novena, né, 9 dias. É um gesto religioso de contrição, em favor e louvor de algo que tem duração de 9 dias. E para o signo da noite, que aponta esses dados, né, que sempre permanecerão na penumbra, porque noite, escuridão, nós nunca vamos saber, né, de fato, a motivação até do texto. A própria motivação fica suspensa, né? Como nós vimos, de quem que ele está falando, né? O que ele quer revelar, qual é a pretensão dele. E, principalmente, as razões do suicídio, né, que serão sempre guardadas por essa escuridão, por esse silêncio, né, dessa noite na qual ele cometeu o suicídio e de tudo aquilo que foi revelado pelas outras noites. Bom, como vocês viram, é uma obra densa. Eu espero ter contribuído com a leitura desse texto, com essa singela explanação. Então, leiam atentamente, marque bem essas personagens, os nomes das personagens, a essa comparação entre o Quen e o próprio narrador jornalista, o envolvimento dele do Quen com o Manuel Perna, a identificação do Manuel Perna, os tabus que são levantados aqui. E boa leitura e boa prova.